Fala galera, conheça todos os demônios da obra original de Takashi Fujimoto. Com isso, separamos essa lista para você conhecer todos os demônios que aparecem na obra original de Takashi Fujimoto. Chainsaw Man é um mangá recentemente adaptado para anime que trabalha um universo repleto de criaturas demoníacas e seres sobrenaturais que podem ou não trabalhar em conjunto com os humanos. Muitos deles têm um papel importante para a história, mas outros acabam não tendo desenvolvimento e sendo apenas representações na narrativa. As criaturas de Chainsaw Man. Antes de ir de fato à lista, vale a pena esclarecer que na trama existem 3 tipos de criaturas. Os demônios que nascem no inferno como a personificação do medo das pessoas. Quanto mais medo as pessoas têm, mais poderoso ele fica, mas pode aumentar a sua força ou se regenerar ao ingerir sangue também. Esses demônios podem muitas vezes fazer os famosos contratos com os humanos, os ajudando na caçada contra outros demônios. Algumas vezes esses demônios podem tomar o corpo de alguém falecido, o que dá origem aos possessos, ou possuídos, e varia de acordo com cada tradução. Nessa forma, o demônio acaba ficando mais fraco que em sua forma original, mas consegue andar entre os humanos livremente sem ser notado, o que facilita seus ataques. Porém, dependendo do caso, o possuído pode se sobrepor ao demônio e o monstro acaba assumindo a personalidade do falecido, e isso geralmente acontece em casos onde o cérebro da vítima está intacto após a sua morte. E temos os híbridos, que são mais raros que os possessos. Eles surgem quando um humano e um demônio se fundem, e nesses casos os humanos continuam a ter o controle de seus corpos normalmente, mas passam a conseguir utilizar poderes dos demônios e a se transformar em um híbrido quando necessário. Esclarecidas as diferenças, os demônios abaixo vão ser citados na ordem em que aparecem no mangá. Então, se você está vendo esse vídeo ou assistiu no anime, poderá consultar a nossa lista na medida em que avança a nossa história. Aqui que começa a ser chato, dá aquela moral fazendo a sua inscrição agora mesmo no canal. A sua participação é muito importante. Deixe o seu comentário do que você está achando desse novo anime e vamos continuar sem enrolação. Os demônios. Demônio Motosserra. Em sua primeira forma ele aparece um cachorrinho laranja com uma motosserra em seu focinho e uma alça em suas costas, com a cordinha de dar partida sendo o seu rabo. No mangá, ele aparenta não saber se comunicar com os demais demônios, por isso é adotado por Denji como seu bichinho de estimação. Mas no primeiro episódio do anime, o vemos falando com o garoto um momento antes de se fundirem. Mesmo sem saber falar, Pochita aparenta entender tudo ao seu redor, incluindo as intenções e sonhos de Denji. Quando Denji é morto e Pochita assume o lugar do seu coração, ambos se fundem dando origem ao Chainsaw Man, o híbrido com a capacidade de se transformar e assumir uma forma humana com a motosserra na cabeça e lâminas de serra saindo de seus braços, também podendo sair de suas pernas, a partir do momento em que Denji puxa a cordinha do motor em seu peito. Demônio Tomate. Esse foi o primeiro demônio da história que vemos no nosso protagonista enfrentar e matar. Não foi mostrado nada sobre suas habilidades ou poderes, mas segundo a própria fala de Denji, ele pode renascer a partir de suas sementes. Então é necessário queimar o cadáver para evitar o seu retorno. Demônio Zumbi. Esse demônio enganou toda a Yakuza e transformou os capangas em zumbis. Seu poder é esse, ele transforma pessoas em zumbis e pode controlá-las da forma que quer. Além disso, essas pessoas transformadas podem transformar mais pessoas como uma única mordida. Demônio Muscular. Ele age inicialmente enganando seu oponente. Sua primeira forma é de uma lesminha para mostrar fragilidade e aparecer inofensivo, mas ataca assim que seus oponentes abaixam a guarda. Assim ele muda de forma para grandes braços musculosos que têm a capacidade de controlar qualquer músculo que tocam, mesmo que seja de outro ser. Demônio do Sangue. Esse demônio é capaz de usar o sangue do próprio corpo da forma como quiser, como o exemplo da imagem, onde ela endurece o próprio sangue para criar uma marreta sólida. Também tem a capacidade de realizar transfusões de sangue com apenas um toque
e levando em conta que sangue é um combustível para os demônios, essa é uma habilidade muito útil. Atualmente esse demônio vive como um possesso a Power, que é a parceira de Denji e Aki e desempenha um papel fundamental para a trama. Demônio Pepino do Mar. A única coisa que sabemos sobre esse demônio é a sua aparência. Ele realmente tem um formato de pepino do mar, só que em uma versão gigante. Um orifício da parte superior e inúmeros dedos humanos saindo de si. Demônio Morcego. Esse foi o primeiro grande rival de Denji e o que ofereceu verdadeiro risco ao protagonista. Ele possui a forma de um morcego humanoide gigante e consegue voar, e a sua habilidade consiste em lançar um poderoso canhão sonoro de sua boca. Demônio Sanguessuga. Ele era uma aliada do demônio morcego e suas habilidades eram bem perigosas, já que seus tentáculos sugavam sangue e a somatória do demônio mais sangue é extremamente perigosa e destrutiva. Ao lado do morcegão, a demônio sanguessuga tinha o sonho de devorar todos os humanos. Demônio Raposa. Esse é um demônio que tem seus próprios objetivos e isso faz com que ele tenha contratos com vários humanos, sendo o principal deles o personagem Aki. Ele pode ter parte de seu corpo invocadas ou ser invocado por inteiro. Isso varia de acordo com a avaliação que o demônio faz de cada ser humano que o procura. Ele também pode ser usado para enfrentar outros demônios sem se importar com o que está matando ou devorando. Demônio Pistola. Esse é um dos demônios mais poderosos do universo de Chainsaw Man. Como o demônio se fortalece a partir do medo, isso o tornou extremamente perigoso, já que os humanos começaram a recorrer a armas de fogo para enfrentar os demônios e o acesso a essas armas ficou mais fácil, aumentando o índice de terrorismo e, consequentemente, o medo de armas de fogo. O demônio Pistola é extremamente forte e possui inúmeras armas ao longo do seu corpo que podem disparar com o seu comando. Ele também é muito rápido, sendo capaz de viajar o mundo em poucos segundos e gerar um genocídio, matando milhares de pessoas de uma só vez. Todo caçador de demônio que tem a chance de controlá-lo e derrotá-lo. Demônio Fantasma. Esse demônio tem a característica comum de fantasmas. Quando quer que consegue ficar invisível e intocável. Ele consegue enxergar e só localiza pessoas através do medo que elas sentem e isso acaba o deixando vulnerável quando alguém sem medo dele se aproxima. Sobre seus contratos, as pessoas que fecham um pacto com ele podem invocar uma de suas muitas mãos em sua forma invisível. Demônio da Eternidade. Esse demônio transformou o andar inteiro de um hotel em um loop infinito, onde quem entrava não conseguia mais sair e todas as portas davam para o mesmo lugar. Além do tempo nunca passar de verdade dentro daquele espaço, sua aparência é bem estranha, já que é apenas um amontoado de carne com uma boca enorme. Demônio Peixe. Se você é fã de mangás de terror, com certeza pegou a referência na criação desse demônio. Ele se assemelha muito aos monstros criados pelo mangaka Junji Ito, e isso sua obra chamada Gyo. Mas sobre o demônio em si, a única coisa que conhecemos é a sua aparência, já que suas habilidades não foram citadas. Demônio Katana. Não sabemos como é esse demônio em sua forma original, já que ele é apresentado na história já como um híbrido com um humano que não conhecemos o nome, sendo chamados apenas de Homem Katana. Assim como o Denji, ele também tem a capacidade de se transformar e de criar lâminas a partir de seu corpo, o que se torna uma habilidade perigosa para alguém mal intencionado que adora ferir inocentes. Demônio Cobra. Esse demônio não distingue humanos de outros demônios na hora de lutar, sendo capaz de engolir qualquer um. Após engolir, ele pode cuspir um indivíduo que retorna, dessa vez sem ferimentos e obedecendo completamente aos seus comandos. Demônio do Futuro. Como o próprio nome sugere, esse demônio é capaz de ver o futuro. E, ao firmar um contrato com ele, o indivíduo também é capaz de ver o futuro. Inclusive, esse é o demônio responsável por popularizar o meme "O Futuro é Pica", aqui no Brasil, que é de muito conhecido entre o fandom de Chainsaw Man. Demônio da Maldição. Esse demônio só foi visto através de seu contrato com o Homem Katana e Santa Claus.
Logo, não se sabe muito sobre além disso. Demônio da violência. Atualmente esse demônio é um possesso chamado Galgauli, e suas habilidades aparecem consistir em uma mudança de sua forma física, aumentando a força de cada membro de seu corpo de uma vez e da forma que deseja. Demônio tubarão. Esse demônio vive com um possesso chamado Bin, que trabalha como um caçador de demônios. Porém, ele consegue assumir a sua forma original de um tubarão gigante com 3 pares de olhos e 4 patas parecidas com as do demônio peixe. Sua habilidade permite que ele nade em superfícies sólidas, o que basicamente lhe dá um certo grau de intangibilidade. Demônio uva. Esse demônio não apareceu de fato na história e o que vimos foram apenas seus restos, olhos em uma formação similar a um cacho de uva. Demônio polvo. A única coisa que vemos sobre esse demônio é Hirofui Yoshida, um dos caçadores de demônio, invocando um de seus tentáculos por ter feito um contrato com ele. Demônio aranha. Ela é uma caçadora de demônios chamada Prince, e suas habilidades consistem em tudo o que uma aranha pode fazer, mas suas patas são extremamente afiadas e perfurantes. Demônio anjo. Ele é um caçador de demônios chamado Angel, e estabelece uma relação com Aki, outro caçador. Seu nome demônio anjo pode parecer contraditório, mas existem pessoas com medo de anjo e por isso ele ganhou vida. Sua habilidade consiste em, com apenas um toque, retirar o tempo de vida de um humano e transformá-lo em armas que podem ferir qualquer um. Demônio bomba. Uma das aliadas do demônio pistola, o demônio bomba, é uma híbrida que se chama Reze. Ela tem a capacidade de criar explosões de inúmeras formas diferentes e todas surpreendentes, indo desde transformar seus membros em mísseis a arrancar pedaços de sua pele e transformá-los em bombas transformadas com o tempo certo para explodir. Demônio porco. Quando esse apareceu já estava morto, então não sabemos nada sobre ele além de sua aparência de porco. Demônio tufão. Esse demônio é um servo de Razer, a demônio bomba, e consegue criar tempestades imensas, além de seu próprio corpo ser revolto em um tufão. Demônio Cosmo. Esse demônio vive com uma possessa chamada Cosmo, que só repete uma única palavra, Halloween. Contudo, seu poder é bem interessante. Ele pode fazer outras pessoas entenderem absolutamente tudo sobre o universo e como claramente a informação de mais de uma vez. Sua vítima entra em colapso permanente e nunca mais volta ao normal. Demônio boneca. Santa Claus fez um contrato com esse demônio e através dele ela consegue transformar pessoas em bonecos. Esses bonecos seguem os seus comandos cegamente e se tocam em outras pessoas. Essas pessoas também se tornam vítimas, virando bonecos controlados por ela. Klaus também consegue criar bonecos perfeitos que se confundem com humanos e é impossível distingui-los. Demônio Inferno. Vimos esse demônio agindo através das pessoas com que ele tem contrato e sua habilidade consiste em mandar para o inferno qualquer um que esteja dentro de sua determinada área de alcance. Demônio Besta. Ele vive como um híbrido chamado Quanxi, uma caçadora de demônios chinesa, e é tão veloz quanto a flecha de uma besta, podendo inclusive atirar várias dessas flechas do seu próprio corpo. Demônio louva-a-Deus. A única coisa que vimos desse demônio foi uma de suas patas invocadas por Makima, quem tem um contrato com ele. Demônio escuridão. Esse é um dos mais poderosos dessa lista, levando em conta que o medo da escuridão é um dos mais antigos e comuns que existe. Ele se tornou um demônio tão poderoso que em toda a sua existência nunca foi morto e também é capaz de matar com um único olhar. Suas habilidades ainda se estendem a conseguir manipular a escuridão e invocar dela tudo o que quiser. Demônio do controle. Por motivo de ser um grande spoiler, não coloquei a imagem desse demônio aqui para não estragar a experiência de ninguém, mas vamos às informações sobre ele. Esse demônio é capaz de controlar todo tipo de ser vivo, de ratos a humanos. Outros demônios, possessos e híbridos também entram na lista desses seres que ele pode manipular. Sua capacidade de controlar os outros está diretamente ligada a considerar eles seres inferiores, e se isso acontece, ele pode fazer o que quiser.
Além disso, ele também pode usar os poderes de seus controlados, o que faz dele um demônio mais poderoso do universo de Chainsaw Man. Demônio Pedra. De aparência, ele aparece uma gárgula e em relação às pessoas que fizeram contratos com ele, elas podem invocar seu poder e transformar qualquer ser vivo em pedra. Demônio Punição. O que se sabe sobre ele é apenas sobre sua aparência, diversos corpos unidos segurando diferentes armas. Demônio apenas citados. Há também os demônios que não foram mostrados, apenas citados ao longo da obra. São eles: Demônio Agulha, Demônio Faca, Demônio Garra, Demônio Pele e Demônio Mofo. Também há aqueles que, segundo Makima, foram devorados pelo Demônio Motosserra, Demônio Segunda Guerra Mundial, Demônio Holocausto, Demônio Armas Nucleares, Demônio AIDS, Demônio Soa, Demônio Erupção do Monte Io, Demônio Síndrome de Arnolone, Demônio Sexto Sentido e o Demônio Luz das Estrelas que destrói a mente das crianças. Híbridos desconhecidos até agora. Dos 8 híbridos, apenas 4 foram devidamente apresentados e citados acima. Os outros são o lança-chamas, o chicote, o lança e o espada longa. Possessos desconhecidos. Vimos alguns possessos, mas não fomos apresentados aos seus demônios. São eles Long, Ping-Tsi e Tutsu-Gihagi. Fala galera, o que vocês acharam dessa apresentação de todos os demônios desse novo anime Chainsaw Man? Faça sua inscrição agora mesmo no canal, ative o sininho das notificações, fique ligado para os nossos novos vídeos, deixe aquela moral nos comentários, faça aquele comentário bacana aqui em nosso vídeo, dá aquele like para que o YouTube entenda que os nossos vídeos é de qualidade. Valeu, falou e fui!